Oi, amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, com a graça do Senhor. Hoje estamos aqui para mostrar, eu quero estar mostrando o antes e o depois, tá bom? Dos meus belíssimos cactos. Como vocês já sabem, eu sou loucamente apaixonada por cactos e suculentas, né? Quem me acompanha aí no canal sabe. Sou apaixonada por esses meninos lindos. Eles têm espinhos, mas têm umas flores maravilhosas. Até os espinhos deles me encantam, tá? E hoje eu quero mostrar um lindo que eu tenho há mais ou menos uns 2 anos. Ele nunca floresceu e hoje é a primeira floração dele. Fiquem até no final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas eu quero estar mostrando aqui que eu tô com vários cactos para ser replantado, para estar mudando de substrato, para estar ponhando num vaso maior. E hoje também eu quero dar algumas explicações quais os cuidados que eu tenho com os meus cactos, né? O substrato, na hora que eu for replantar algum, eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Alguns aqui, ó, tipo, já tô mostrando a flor, já vou mostrar logo, ó. É uma flor muito linda. Parece até uma mini margaridinha. Eu vou estar mostrando a identificação dele aqui. Eu não ligo muito com identificação, como eu já disse para vocês. Eu compro o cacto pela flor e pelo o aspecto que ele tem, porque não são iguais, então eu compro assim dos que eu não tenho. Então eu tô com vários cactos que faz tempo que eu não troco o substrato. Outros que estão num potinho pequeno, ó, por exemplo esse. Se eu deixar ele aqui, ele não vai desenvolver, tá? Então eu sempre começo, vamos começar com umas dicas. Eu sempre começo a colocar os cactos no pequenininho, vaso pequeno, e depois eu vou aumentando o vaso dele. Você já imaginou se eu colocar olha o tamanho, um cacto desse tamanho num vasão desse tamanho aqui? Ele vai demorar muito para desenvolver. Por quê? As raízes dele, pessoal, tem que se sentir segura ali no vaso, tá? Ele tem que se sentir seguro ali. Seguro, o que é a forma segura que eu quero falar para vocês? Não, porque você já pensou a gente colocar a mudinha desse tamanho no grandão? Então, ali ele vai se sentir seguro e vai crescer mais rápido, tá? Eu tenho observado isso aqui no longo do meu cultivo com meus cactos. O que eu faço? Ponhei nesse potinho aqui, vejo que ele não tem mais espaço, passo para esse, tá? Depois esses aqui, ó, menos este e este. Os outros maiores que vocês estão vendo, eu já vou dar o vaso maior para eles. Depois que eles desenvolveram aqui, eu vou e dou outro maior, tá? E assim vai ao decorrer do tempo. Por isso que os meus cactos crescem rápido, tá? Outra coisa aqui também, pessoal, eu não sei se eu tô falando a maneira certa, tá? Eu tento explicar da minha forma simples aqui, eu espero que vocês entendam, porque é assim a maneira que eu penso, que nesse longo do cultivo aí eu venho percebendo isso, né? Então eu quero passar isso para vocês. Eu espero que vocês entendam o meu linguajar, tá? Então, alguns estão para replantar, né? Como eu já disse. Outros desenvolveram muito bem, cactos novos, ó. Vocês vão ver o desenvolvimento muito rápido que tem aqui. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, os meus cactos eu não deixo faltar água nele. É claro que você vai observar a sua região. Tem região que é muito úmido, então você não vai estar molhando seu cacto aí adoidado, né? A minha região aqui é muito seca. Então, quando a gente vê que o substrato tá seco, a gente vai e molha ele. Porque se ele começar a desidratar, ele ficar sem água, ele não vai crescer também. A gente sabe disso porque também no berçário, ao longo do cultivo aí, a gente fez um berçarinho de cactos. E a gente percebeu, as pessoas falavam, não molhe muito o seu berçário. Gente, os cactos não desenvolvia.
não desenvolvia de maneira alguma. O que o Diermes fez? Começou a dar mais água para eles, eles começaram a desenvolver de uma tal maneira, gente, que eu fiquei besta, tá? Mas isso você observa a sua região. A minha região é muito seca. Olha aqui para vocês verem. Deixa eu ver um vaso que não tenha pedrinha para mim tá mostrando. Ó, substrato a gente já vai molhar. Aqui, como é bem corrido para mim, eu molho um dia sim e um dia não. Na minha região, tá, pessoal? É muito seco aqui, tá? Esse cacto aqui, para vocês terem uma noção, eu quase perdi ele por falta d'água, ó. Ele ficava num cantinho ali da minha estufa que não pegava muito água. Ele começou a murchar, não ia. Eu fui, ponhei nesse potinho, coloquei na estufa de reprodução lá. Gente, ele começou a voltar depois que eu comecei a dar mais água para ele. Tem muitas pessoas que entram em contato comigo perguntando para mim por que que o cacto tá murcho, por que que o cacto tá assim e tal. Eu falo, ó, se não for, você verifique a raiz. Se não for nada na raiz, se não for nada no substrato, pode começar a dar um pouquinho de água a mais para ele que você vai ver. Demora um mês, a pessoa começa a falar para mim, Mônica, tá muito bonito agora. Consegui salvar o meu cacto. Então, você tem que observar sua região. Se for mais quente, vocês começam a dar mais água para ele. Outra coisa aqui que as pessoas perguntam se eu uso alguma coisa para os meus cactos florir. Eu não uso, tá? Lá de vez em quando, isso eu nem sei o tempo certo. Eu coloco 10, 10, 10, mas isso é a coisa mais difícil. Como eu já disse para vocês, o meu substrato eu coloco o esterco de galinha ou de vaca, eu não uso mais, tá? O meu substrato é o mesmo das suculentas, tá? É o mesmo das suculentas. E ó, cada vez mais lindinho aqui. Falar pra vocês que eu perco cacto é bem difícil, tá? Não perco muito cacto por excesso de água. E isso é aqui no meu cultivo, tá? E outra coisa, eles pegam bastante sol, é bastante quente aqui na estufa, tá bom? Eu tinha uma coleção maior antigamente dos meus cactos, hoje eu tenho uma coleção menor, mas estou aumentando, né? Aumentando eles porque eles são minha paixão. Então é assim que eu cuido dos meus, tá? Dos meus. Vocês vão observar o que os seus precisam. Tá com muita água, diminui a água. Tá com falta d'água, começa a dar mais água. Esse daqui, gente, não tem nenhum ano. Eu comprei num potinho, sabe aquele potinho menorzinho? Que eu não sei muita numeração de vaso, mas é aquele pequenininho. Eu acho que esse cacto deve ter 1 ano e uns 2 meses. Olha o tamanho que ele tá. Olha o tamanho que esse menino tá. Já vou trocar o substrato dele. Já vou dar um vaso novo para ele, tá? As pessoas também me perguntam se eu troco direto o substrato do meu vaso, dos meus cactos. Pessoal, eu troco igual eu tô falando. Não vou ficar trocando. Ah, esse mês já troquei. Não. Uma vez no ano. Quando eu vejo que ele necessita de um vaso maior, é assim que eu troco o substrato dos meus cactos, tá bom? E outra coisa, se eu sentir que ele tá ali precisando de alguma coisa, por exemplo, assim, se eu ver que ele tiver com uma cochonilha, que é coisa difícil, não tem, ou algum probleminha, aí eu vou e troco. Se não, é só nesse caso, tá? Então, eu tô passando pra vocês ver como que tá. Esses daqui também eu tô querendo colocar individual, não quero deixar assim, tá? Então, a gente vamos replantar os que tá precisando. Vou dar uma organizada aqui, tá? Vou tentar colocar vasos maiores para um lado, vasos menores para o outro, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu não sei, assim, se eu explico muito bem, se vocês conseguem entender. Mas é essa forma que eu consigo passar para vocês que eu cuido deles, tá? Eu espero que vocês entendam. Olha que coisa mais linda.
tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Gratidão a todos vocês que me acompanham aqui no canal, tá? Novamente, eu espero que ajudem vocês aí essas dicas, tá? Fiquem todos com Deus, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, pessoal!